Bom dia, amigos da sala 57. Que alegria conversar com você nesta manhã de terça-feira, véspera do nosso jejum especial. Daqui a pouco eu vou postar aqui para você um áudio para você compartilhar em todos os seus grupos, convidando os seus amigos para participar dos nossos grupos, de um dos nossos 10 grupos do movimento espiritual do jejum e oração. Amanhã o nosso tema é um tema essencial para que você compreenda a história da redenção, tá bom? Então você já se prepara aí hoje para que amanhã, ao longo da manhã, você consiga escutar os áudios. Prepara aí um fone, já vai pensando na dinâmica do seu dia de amanhã para que você tire em alguns momentos, saia da sua rotina, né, e entre em oração conosco pela sua vida e pelos propósitos que nós vamos colocar amanhã, tá bom? Eu quero hoje com você refletir no livro de 1 Reis, capítulo 19. Vocês estão vendo que ontem eu mandei dois áudios, né? Um de noitinha, que é para a gente ir recuperando o que ficou para trás, tá bom, meus queridos? Esse capítulo conta a fuga de Elias para o Monte Horebe. Monte Horebe era o monte de Deus, onde Deus havia se encontrado com Moisés, onde o Senhor havia se manifestado. E um dos montes, né, onde Deus havia se manifestado para Moisés. E é interessante, amados, o contexto dessa história da fuga de Elias. O próprio título sugestivo do capítulo, né, já traz uma certa um ponto de reflexão para a gente. Mais uma vez, não dá para a gente falar tudo sobre esse capítulo. Os capítulos de Reis, né, você percebe que eles são capítulos que contêm muitas histórias, muitas lições, e como a gente faz um áudio por dia, assim, do capítulo não dá para a gente extrair tudo, mas quem sabe em alguns outros momentos a gente consegue fazer aí algumas coisas diferenciadas. Vai orando aí que o Senhor está nos direcionando, o Espírito está nos direcionando diante daquilo que a gente pode fazer para poder ampliar não somente a meditação da palavra, não em aumento de tempo aqui no nosso áudio, mas uma outra ferramenta, tá bom? Vai orando aí para o Espírito continuar abrindo as portas, tá? Depois que tem aquele encontro no Monte Carmelo, onde o Senhor com fogo consome o altar, consome o sacrifício que Elias estava oferecendo. Ele ora e por 7 vezes, né? E a chuva volta. Nesse momento, Acabe volta para o seu palácio e quando ele diz para sua esposa tudo que Deus havia feito através de Elias, ela muito indignada fica contra Elias a ponto de jurar a morte dele. Elias então teve medo. Olha só que coisa interessante, amados. Elias temeu que Jezabel pudesse fazer algo contra ele. E é exatamente por isso que ele foge. Ele foge, corre, desmaia, aí um anjo aparece, dá alimento para ele. Aí ele corre mais 40 dias até chegar no Monte Horebe. Ali naquele monte, então, ele sim tem um encontro com o Senhor. E dentro de uma caverna ele passa a noite. E então o anjo do Senhor aparece para ele, né, e diz: Que fazes aqui, Elias? Né? O Senhor, perdão, o próprio Senhor aparece a ele e fala: Que fazes aqui, Elias? Elias então começa a proferir todos os sentimentos de medo, de temor, de angústia que estavam passando pela sua mente. Só eu fiquei, e agora eu estou temendo a minha vida. Os outros profetas foram mortos, e agora o que será? O Senhor então o tira para fora da caverna do Monte Horebe para que ele pudesse vê-lo, para que ele pudesse ouvi-lo.
E aí, então, é o que está escrito no verso 11 e o verso 12, e eu gostaria de ler para você. Ao que Deus lhe disse: Vem cá fora e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou em um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma mansa e delicada brisa. E o Senhor estava exatamente na brisa. Queridos amigos, eu coloquei como título da nossa reflexão crise existencial. A crise existencial é um período da vida, um momento da vida, onde os seres humanos questionam a sua existência, questionam o seu propósito de vida, questionam seus valores, questionam seus princípios, questionam-se a si mesmos, a ponto de buscar encontrar o porquê de fazer aquilo que fazem. Esses são momentos de introspecção e são momentos de suma importância. E é muito, muito essencial que em momentos de profunda introspecção, você e eu tenhamos sempre, sempre a orientação da palavra de Deus quanto a obtermos respostas que vão além da nossa compreensão, que estão além do nosso raio de visão, do campo de visão limitado que nós seres humanos temos. Como pode, há poucas horas atrás, Elias ter orado, descido fogo do céu? Ele estava enfrentando 450 profetas de Baal e não somente isso, mas ele estava enfrentando o reino das trevas. Como pode, poucas horas antes, ele ter orado 7 vezes e o Senhor ter devolvido novamente o período de chuva à nação israelita? Como pode, há poucas horas atrás, após a manifestação sobrenatural do poder de Deus, os homens começarem a voltar o coração a servir a Deus a ponto de matarem os 450 profetas de Baal? E agora, o homem pelo qual todas estas coisas aconteceram, né? Foi Deus que fez, mas foi por intermédio do seu instrumento humano, Elias. Como pode agora esse homem fugir temendo a sua vida? Será que ele esqueceu dos 3 anos de fome que Deus o sustentou? Será que Elias esqueceu dos corvos que traziam pão e carne para ele de manhã e de tarde? Será que ele esqueceu da água do riacho que sustentava ele? Será que ele esqueceu do milagre que aconteceu na casa da viúva de Sarepta? Será que ele esqueceu a ressurreição que ele trouxe pelo poder de Deus ao filho da viúva? Queridos amigos, a mente humana, ela é um ambiente muito extraordinário, porém muito delicado. Por isso você e eu precisamos sempre, sempre cuidar daquilo que nós colocamos na nossa mente quanto informação. Por isso que você e eu precisamos ter muito cuidado quanto ao tipo de pensamento que nós cultivamos em nossa mente. Por isso que nós devemos ter muito cuidado sobre aquilo que aceitamos para a nossa vida quando é imposto ou sugerido por alguma pessoa. Porque as informações que você e eu guardamos aqui na mente, elas são exatamente aquilo que vai resultar em ações, em comportamentos que nós fazemos durante o dia e também durante o futuro que nos reserva. Quando eu falo um pouquinho sobre aspecto da crise existencial, não tem como eu deixar de citar e comentar algo sobre essa enfermidade que tem assolado milhões de pessoas em todo o mundo, que é a depressão.
Esse aqui é um período aonde o profeta Elias passa pela pelo problema, pela enfermidade da depressão. E por isso ele foge. A pressão que ele foi exercida sobre ele nesse momento foi uma pressão tão grande a ponto de ele desejar a sua própria morte. Já basta, eu não sou melhor do que meus pais, não quero mais, né? Ele abre mão de tudo. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, trata o seu filho da melhor forma possível, né? Não pelo vento, não pelo terremoto, não pelo fogo, mas o Senhor recupera a saúde emocional do seu filho com uma brisa suave. Nesta manhã, eu gostaria que você encaminhasse esse áudio para qualquer pessoa que esteja enfrentando o grande desafio da depressão, para que através da brisa suave do Senhor, esse filho e essa filha de Deus seja restaurado a sua saúde novamente. Eu oro por você, meu querido amigo, minha querida amiga. Não importa qual seja a sua idade, não importa quanto tempo você enfrenta esse problema da depressão. Eu quero que você continue acreditando que Deus pode trazer de volta a sua saúde. Você que está enfrentando este grande desafio, esse grande desafio mesmo, eu quero que você entenda que isso é real. Isso não é nenhuma bobeira, isso não é nenhuma frescura, como é dito por algumas pessoas. Isso também, ouça o que eu vou falar, isso também não é falta de espiritualidade. Porque se assim fosse, o profeta Elias não teria experimentado isso nesse momento. Queridos, o inimigo de nossas almas, ele tem estudado a mente humana durante mais de 6.000 anos. E é exatamente por isso que ele tem se manifestado nesse período de forma tão acentuada, com essas enfermidades psicoemocionais. Mas em Deus, você e eu seremos libertos, seremos protegidos e guardados e restaurados à imagem do Criador. Um grande abraço para você, uma ótima terça-feira e amanhã estamos juntos no movimento espiritual do jejum e oração. Deus continue abençoando a sua vida e o seu dia.